Antes de qualquer palavra ser liberada aqui, eu quero que você entenda algo muito sério. Não foi por acaso que você acordou hoje. Não foi por acaso que você deu play nesse vídeo e não foi coincidência você estar ouvindo essa oração exatamente agora. Existe um cuidado invisível de Deus acontecendo ao seu redor, mesmo quando você não percebe, mesmo quando seus olhos naturais não conseguem enxergar. Há livramentos sendo preparados, caminhos sendo fechados e situações sendo interrompidas pelo céu, enquanto você segue sua rotina sem imaginar o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. Quem decide começar o dia buscando a presença do Senhor não termina o dia da mesma forma, porque oração muda atmosferas, oração muda decisões e oração protege destinos. Hoje, eu sinto no meu espírito que Deus quer te alertar com amor. Existem coisas acontecendo perto de você, situações em andamento, conversas sendo feitas, intenções sendo formadas, e você ainda não tem consciência disso. Não porque você é fraco, mas porque Deus muitas vezes permite que certas coisas fiquem ocultas até o momento certo da revelação. E quando Ele revela, não é para te destruir, é para te guardar. Deus não expõe para envergonhar, Deus mostra para livrar. Ele vê o que você não vê, Ele escuta o que você não escuta, e Ele conhece intenções que jamais seriam confessadas diante de você. Talvez você tenha acordado hoje sentindo um aperto estranho no coração, uma inquietação sem explicação, uma sensação de alerta que não sabe de onde vem. Saiba que isso não é medo, é discernimento sendo gerado. O Espírito Santo está te preparando para enxergar com clareza, para entender coisas que antes pareciam confusas e para reconhecer o cuidado de Deus mesmo nas situações que inicialmente podem parecer desconfortáveis. Confie. Se Deus permitir que seus olhos se abram, será sempre para o seu bem. Enquanto você me ouve agora, eu quero que você receba essa verdade no seu coração. Deus é um Pai que revela no tempo certo. Ele não age de forma precipitada, nem revela tudo de uma vez, porque sabe exatamente o que você consegue suportar. Há momentos em que o Senhor guarda certas informações não por falta de cuidado, mas por excesso de amor. Se Ele mostrasse tudo de uma só vez, talvez o impacto fosse maior do que você poderia carregar. Por isso, Deus revela por etapas, com sabedoria, com propósito e com misericórdia. Hoje, ao acordar, eu senti fortemente o Espírito Santo direcionando meu coração para orar por filhos e filhas que estão caminhando sem perceber perigos invisíveis, armadilhas emocionais, laços espirituais e até pessoas que se aproximam com palavras doces, mas com intenções distorcidas. São situações que acontecem silenciosamente, sem alarde, sem sinais evidentes, mas que, se não forem interrompidas, podem causar feridas profundas. E é exatamente por isso que Deus te trouxe aqui, para te guardar antes que algo avance. A palavra nos ensina que Deus é aquele que revela o oculto e traz à luz o que estava escondido. Nada foge dos olhos do Senhor. Ele conhece os pensamentos antes que se tornem atitudes. Ele vê as intenções antes que se transformem em ações. E quando Ele decide abrir seus olhos, pode até causar surpresa, espanto ou até tristeza no primeiro momento, mas logo depois você entenderá que foi livramento. O céu nunca revela para ferir, o céu revela para proteger. Talvez você perceba que Deus vai começar a te incomodar com situações, afastar pessoas, quebrar rotinas e mudar caminhos. Não resista. Quando Deus mexe, é porque algo maior precisa ser preservado. Sua fé, sua paz e o propósito que Ele colocou sobre a sua vida. Se você crê que Deus está cuidando de você mesmo sem você perceber, escreva agora nos comentários: Deus está no controle da minha vida.
Existe um detalhe muito importante que você precisa guardar no coração. Quando Deus começa a revelar certas coisas, nem sempre a primeira reação é alegria. Às vezes, a primeira sensação é de decepção, de dor ou até de incredulidade. Você pode pensar, como eu não percebi antes? Ou por que isso estava tão perto de mim? Mas entenda com maturidade espiritual. Não foi falta de discernimento seu, foi permissão de Deus até o tempo certo. Se Ele permitiu que você não visse antes, é porque ainda não era o momento de lidar com isso. Deus nunca chega atrasado. Ele chega no dia exato, na hora exata e da forma certa. Quando Ele decide abrir os seus olhos, é porque você já está mais forte do que imagina. Aquilo que hoje parece confuso, amanhã será motivo de gratidão. Muitas vezes, o livramento vem disfarçado de perda. O cuidado vem disfarçado de afastamento. E a proteção vem disfarçada de uma verdade difícil de engolir. Mas depois que o coração se acalma, você percebe, foi Deus te livrando de algo que poderia ter causado muito mais dor no futuro. Hoje é um dia de entrega. Um dia de dizer com sinceridade: Pai, eu confio mais no teu cuidado do que no meu próprio entendimento. Não tente controlar o processo, não tente justificar pessoas, nem minimizar sinais que Deus está te mostrando. Quando o céu fala, o nosso papel é confiar. O Senhor está cuidando de você em detalhes que você jamais conseguiria controlar sozinho. Talvez você esteja intercedendo por alguém que você ama, um filho, uma filha, um cônjuge, alguém próximo, e sente que essa pessoa não te escuta, não te leva a sério ou acha que você está exagerando. Continue orando. Deus vê o seu clamor silencioso e no tempo certo, Ele mesmo vai mostrar aquilo que você tentou alertar com amor. Há pessoas que carregam no coração um peso silencioso, o peso de tentar alertar quem se ama e não ser ouvido. Você fala, aconselha, ora, insiste, mas parece que suas palavras não encontram espaço no coração da outra pessoa. Muitas vezes, quem está de fora enxerga com clareza o que quem está dentro da situação não consegue ver. E isso não é fraqueza espiritual, é amor, é cuidado, é zelo. Deus conhece esse sentimento que você carrega, essa angústia de perceber algo errado e não conseguir fazer ninguém enxergar. Mas hoje o Senhor quer te lembrar de algo importante. Existe um limite entre o que você pode fazer e o que só Deus pode fazer. Você planta a semente, mas quem abre os olhos é o Espírito Santo. Você alerta, mas quem convence é Deus. Por isso, não se culpe, não se desgaste além do necessário e não carregue um fardo que não foi feito para você carregar sozinho. Há pessoas que só vão aprender quando Deus mesmo permitir que a verdade venha à tona. Hoje, apresente diante do Senhor os nomes que estão passando agora pela sua mente. Pessoas que você ama, pessoas por quem você ora, pessoas que você sente que precisam de livramento, mesmo sem perceber. Entregue cada uma delas nas mãos de Deus e confie que Ele fará a obra de uma forma que você jamais conseguiria fazer com palavras humanas. O Senhor vai criar situações, permitir cenários e abrir caminhos para que a verdade apareça sem que você precise se justificar. E quando isso acontecer, você vai entender que não era teimosia sua, nem exagero, era discernimento espiritual. Deus honra quem ora em silêncio, quem intercede sem reconhecimento e quem confia mesmo quando parece não ser ouvido. Se você está entregando alguém nas mãos de Deus agora, escreva nos comentários: Senhor, cuida de quem eu amo. A palavra de Deus nos ensina que há coisas que só se tornam claras quando o Senhor decide revelar. A Bíblia diz: o Senhor me fez saber e eu soube. Essa frase carrega uma verdade profunda.
Sem a revelação de Deus, muitas situações permanecem escondidas diante dos nossos olhos. Existem tramas, intenções e projetos sendo formados que jamais seriam percebidos apenas com a nossa inteligência ou experiência humana. É por isso que a vida espiritual não pode ser superficial. Precisamos depender do olhar de Deus, não apenas do nosso. Há pessoas que passam anos confiando, acreditando, se entregando, sem imaginar que por trás de gestos bonitos existem intenções que não glorificam a Deus. E isso não acontece porque você é ingênuo, mas porque você escolheu confiar. No entanto, quando Deus percebe que essa confiança pode se tornar uma porta de dor, Ele intervém, Ele revela, Ele expõe, Ele mostra. E quando isso acontece, pode doer, pode assustar, mas também liberta. O Senhor não permite que seus filhos caminhem para o abismo sem aviso. Mesmo quando você se sente como alguém caminhando tranquilamente, Deus vê o perigo à frente e age antes que seja tarde. Assim como o profeta que não fazia ideia do que tramavam contra ele, há momentos em que também seguimos sem saber, como cordeiros mansos. Mas a fidelidade de Deus interrompe o caminho antes da queda. Hoje, Deus está te dizendo: eu estou te mostrando porque te amo. Ele não quer te deixar preso a mentiras, enganos ou relacionamentos que sugam sua paz. Ele quer te conduzir em segurança, mesmo que isso signifique fechar portas que você não imaginava precisar fechar. Muitas vezes, o maior perigo não está no que é visível, mas no que se esconde atrás de aparências perfeitas. Pessoas que sorriem, abraçam, caminham ao seu lado e parecem inofensivas, podem carregar intenções que você jamais imaginaria. E é justamente por isso que precisamos da revelação de Deus. Existem situações em que, humanamente, jamais desconfiaríamos, porque tudo parece correto, tudo parece normal. Mas Deus enxerga além da aparência. Ele vê o coração, Ele vê os bastidores, e Ele conhece cada intenção antes mesmo que ela se manifeste. Há traições que vêm de lugares inesperados, de relações em que você depositou confiança plena. Isso dói, isso abala, mas também ensina. Até mesmo Jesus experimentou isso, caminhando ao lado de alguém que parecia leal, mas que carregava um plano oculto. Isso nos mostra que nem sempre a proximidade é sinal de fidelidade. E quando Deus decide mostrar isso, não é para te amargurar, é para te libertar. O Senhor não permitirá que você seja enganado a vida inteira. Ele não deixará que te usem, te manipulem ou te prejudiquem sem que, no tempo certo, a verdade venha à tona. Deus sabe como quebrar máscaras, sabe como confundir planos maus e sabe como envergonhar aquilo que foi feito na escuridão. Quem tenta agir escondido acaba sendo exposto pela luz do céu. Hoje é um dia de libertação, um dia em que Deus começa a limpar ambientes, afastar influências ruins e proteger o seu futuro. Receba isso com fé e sem medo. Quando Deus remove, é porque algo melhor precisa permanecer. Se você crê que Deus está te livrando de enganos e falsidades, escreva nos comentários: Deus me livra de todo engano. Hoje, o céu está declarando algo muito claro sobre você. Você não é qualquer pessoa, você é filho e filha amada de Deus. Isso significa que há uma cobertura espiritual sobre a sua vida, um cuidado constante e uma proteção que não dorme. Quando Deus decide intervir, nenhuma força contrária consegue impedir. Ele pisa na cabeça da serpente, desarma armadilhas e frustra planos que foram desenhados para te ferir. Quem tenta agir contra você, sem perceber, está lutando contra o próprio Deus. Talvez você tenha passado por momentos em que se sentiu vulnerável, confuso ou até desprotegido. Mas saiba, mesmo quando você não percebe, os anjos do Senhor estão trabalhando ao seu favor. Deus não falha na proteção dos seus filhos.
Ele guarda sua entrada, sua saída, suas decisões e até aquilo que você ainda vai viver. Não há surpresa para Deus. Tudo está sob controle. Hoje, Deus começa a derrubar máscaras, a expor falsidades e a trazer à luz aquilo que estava oculto. Mas faça isso com o coração em paz. Não entre em guerra, não discuta, não confronte com a força humana. Deixe que o próprio Deus revele, conduza e resolva. O silêncio acompanhado da oração é uma das armas mais poderosas que existem. Declare agora com autoridade espiritual: você pertence a Deus, você é guardado por Ele e nenhum plano contrário prosperará. O que foi levantado contra você cairá por terra e o nome do Senhor será glorificado através da sua história. Agora, eu quero conduzir você a um lugar de descanso espiritual. Um lugar onde o medo não governa, onde a ansiedade não tem voz e onde a confiança em Deus toma o controle do coração. A palavra do Senhor nos lembra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra segurança que o mundo não pode oferecer. Não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio deles. É saber que, mesmo quando 1000 caem ao seu lado e 10.000 à sua direita, você permanece de pé porque existe uma promessa te guardando. O Salmo 91 não é apenas uma leitura bonita, é um decreto espiritual de proteção. Ele declara que Deus livra do laço oculto, daquilo que foi armado em segredo, daquilo que ninguém viu, mas que poderia causar grande dano. Ele afirma que o Senhor envia anjos para guardar em todos os caminhos, não apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias de tensão, dúvida e incerteza. Essa proteção não depende da sua força, depende da fidelidade de Deus. Hoje, receba essa verdade. Você não caminha sozinho. Existe um esconderijo espiritual onde sua alma pode descansar. Existe uma sombra poderosa que te cobre. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não percebe, o cuidado de Deus continua ativo. Ele não falha, não se distrai e não abandona quem confia. Permita que essa palavra fortaleça sua fé e renove sua esperança. O inimigo até tenta, mas não prevalece. O perigo até se levanta, mas não alcança, porque a promessa de Deus está viva sobre você. Se você recebe a proteção do Senhor sobre sua vida hoje, escreva nos comentários: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Hoje, o Senhor está quebrando toda a obra do inimigo em sua vida. Toda mentira, todo engano, toda traição que estava sendo preparada contra você, Deus está anulando neste momento. Ele está pisando sobre as cabeças de serpentes espirituais que se levantaram para te destruir, para te enganar, para te roubar a paz. A palavra de Deus nos diz que Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. E eu profetizo que esses anjos estão agora ao seu redor, derrubando tudo o que não é de Deus, abrindo portas que estavam fechadas e criando oportunidades onde antes parecia não haver saída. Há momentos em que você precisa apenas descansar e deixar que Deus faça a obra. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que te aflige e Ele conhece as suas preocupações mais profundas. Hoje Deus está dizendo para você: deixe-me lutar por você, deixe-me tomar o controle, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Ele vai agir onde você não pode agir, vai mover montanhas onde você não tem força para mover e vai te conduzir a um lugar de paz e segurança que você nunca imaginou. Não tema. O que Deus está fazendo em sua vida não é apenas para hoje, mas para o seu futuro. Ele está alinhando tudo, preparando cada detalhe, para que você não tenha que lutar sozinho. A sua batalha já foi vencida na cruz, e o céu está agindo a seu favor. Hoje Deus está te convidando a viver uma transformação espiritual profunda. O Senhor te vê, Ele sabe exatamente onde você está, o que você precisa e o que está no seu coração.
Talvez você tenha se sentido cansado, ansioso ou até desanimado, mas saiba que Ele está restaurando a sua força, a sua fé e a sua esperança. Deus nunca te deixa sozinho e Ele promete que mesmo nos momentos de tribulação, você será mais do que vencedor. O Senhor está cuidando de cada área da sua vida. Ele está abrindo os teus olhos para novas perspectivas e te revelando os caminhos que antes estavam escondidos. Se você ainda não entendeu o que Deus está fazendo em sua vida, fique tranquilo. Ele vai te mostrar no momento certo. Às vezes, o processo de revelação leva tempo, mas é nesse processo que Ele vai preparar seu coração para as grandes bênçãos que estão por vir. A confiança em Deus vai abrir portas que você nem imaginava. Quando Ele age, tudo coopera para o seu bem, porque Ele é fiel. Hoje é dia de ver a mão de Deus operando, trazendo a cura, o livramento, a libertação e o alinhamento que você tanto precisa. Agora é hora de declarar com confiança: eu creio no agir de Deus, eu creio no seu plano para a minha vida. Com essa fé, você está recebendo o que Deus tem para você. Ele vai transformar sua vida de uma forma extraordinária. Antes de encerrarmos este momento de oração, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Assim como Deus começou hoje a revelar, guardar e livrar, Ele não vai parar no meio do caminho. O que foi iniciado no mundo espiritual terá continuidade nos próximos dias. Situações confusas vão se esclarecer, pessoas vão se revelar pelo próprio comportamento e decisões que antes pareciam difíceis se tornarão claras, porque o Senhor está alinhando o seu caminho. Você não ficará perdido, você não será enganado e você não caminhará no escuro, porque a luz de Deus já foi liberada sobre a sua história. Esse cuidado não termina hoje, ele continua amanhã, depois de amanhã e enquanto você permanecer debaixo da presença do Altíssimo. Por isso, se esta oração falou com você, se você sentiu paz, confirmação ou alerta no seu coração, eu quero te convidar a se inscrever agora no canal Inspiração em Palavra, porque todos os dias Deus tem liberado mensagens, orações e direcionamentos para fortalecer a fé, trazer discernimento espiritual e preparar o coração para aquilo que Ele está fazendo. Amanhã haverá uma nova palavra, uma nova direção e mais um tempo de oração preparado, especialmente para você começar o dia debaixo da proteção e do cuidado de Deus. Não caminhe sozinho. Continue ligado, continue alimentando sua fé e acompanhe também os próximos vídeos que já estão disponíveis aqui no canal. E antes de sair, eu quero que você faça algo profético. Escreva nos comentários: Deus está revelando e me guardando. Essa é uma declaração de fé, uma confirmação espiritual de que você crê no agir de Deus sobre a sua vida. Enquanto você escreve, creia que o Senhor está fortalecendo sua visão espiritual, quebrando todo engano e te conduzindo em segurança. Deus é fiel, Deus cuida de você e Ele ainda vai te mostrar grandes livramentos. Amém. Glória a Deus.